Galera do Senhor, povo santo, povo lindo, povo que Deus escolheu. A primeira igreja batista em Porto Real do Colégio está de volta de uma forma muito especial e descontraída para bater um papo de jovem para jovem. Semana passada estávamos com o seminarista Mateus e com a seminarista Isabelle. Essa semana nós temos a alegria de ter a seminarista Arielle e o seminarista Tiago. E aí, de uma forma muito especial, nós queremos iniciar o nosso papo de jovem para jovem, lendo a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que nós escolhemos como base para o nosso bate-papo, tanto da semana passada, quanto o bate-papo dessa semana, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas não são convenientes. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E dessa forma especial, nós queremos apresentar a você, nossa irmã Elisama. Para quem não conhece, a Elisama é historiadora, trabalha com a juventude já há algum tempo. E Deus tem abençoado de uma forma muito especial. Nós temos também Marcos, que está aqui conosco e que também faz um trabalho junto com Zama, que não estava no primeiro bate-papo, mas está hoje aqui conosco. Nosso missionário Rondoni Júnior, que aí a galera já conhece, foi ele que intermediou o bate-papo semana passada. E assim, dessa forma, a gente quer agradecer a Deus, louvar a Deus. Júnior tem executado um trabalho lá na PIB de Propiar, em Sergipe. Também tem dado um apoio aqui à nossa juventude, juntamente com os nossos líderes. E a gente louva a Deus pela vida dele, sabe que Deus tem um propósito todo especial para com ele. E assim, para realmente iniciarmos daquela forma toda especial, eu vou pedir ao nosso irmão Marcos, que neste momento esteja orando ao Senhor, pedindo para que esse bate-papo seja um bate-papo todo especial, porque hoje nós vamos falar sobre música e que tipo de música nós podemos ouvir. Nós somos acostumados a ouvir sempre música do mundo, música da igreja, música gospel, música secular. Então, nós vamos bater aquele papo sobre isso. E também vamos falar acerca de mídia. Mídia é de Deus? A gente pode usar as redes sociais para glorificar a Deus? Será que dá certo isso? Daqui a pouco, os nossos seminaristas vão travar uma conversa toda especial. Vamos orar com o nosso irmão Marcos. Oremos ao Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos neste momento louvar e engrandecer o teu santo nome, te bendizer, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvar, ó Pai, por este momento em que aqui estamos, por este tempo em que vamos passar aqui, ó Pai, e tudo o que venha a ser feito seja tão somente para a honra e a glória do teu santo nome. Que em nome de Jesus, Pai, tão somente o teu santo nome venha a ser assim louvado e engrandecido aqui neste local, ó Pai. E que em nome de Jesus, todas aquelas pessoas que assim estão a assistir, ó Pai, essa programação, venham assim, ó Pai, serem abençoados, ó Pai, e que venham compreender, ó Pai, tudo aquilo que venha a ser falado aqui. Abençoa assim as nossas vidas e conduz, ó Pai, tudo que venha a ser feito aqui, para a honra e a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Sabe, Júnior e Zama vão estar tratando um pouquinho a respeito. Júnior vai falar um pouquinho do contexto bíblico a respeito da música, certo? O seu consumo, de que forma isso pode ser feito, de que maneira nós podemos utilizá-la para a glória de Deus. Elisama vai fazer aí um tracejado ao longo da história.
ela fez um levantamento como a música ao longo das décadas, dos séculos, ela foi sendo usada. Então, preste atenção aí, porque lembra de uma coisa muito importante. Há poder na música, certo? Quando ela é correta e ela é inteligentemente utilizada para a glória de Deus, ela vence até as guerras. Se você procurar na palavra de Deus, você vai encontrar que as cornetas, os trompetes, a bateria, foram alguns dos instrumentos usados para motivar homens a marchar para batalhas. Certo? Apenas os sons desses instrumentos expulsavam inimigos, sinalizando a chegada da cavalaria. A Bíblia tem exemplos riquíssimos do poder da música como uma arma poderosa. Quando Josué lutou na sua batalha em Jericó, quando os sacerdotes estavam a marchar ao redor da cidade, 7 vezes soprando a trombetas feitas de chifre de carneiro, foi um sinal de uma longa rajada de trombetas que fizeram as paredes virem abaixo. Vozes de alta frequência quebraram taças, mas aqui foi o espetáculo de trombetas e vozes quebrando e derrubando muros. Então, Juninho, me diz aí, tem base bíblica para música? Boa noite, pessoal. Então, como hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consumo e sobre limites, talvez para dar a base para tudo que a gente vai conversar hoje, tanto como música, como mídia social, a gente deve entender um pouquinho sobre graça comum e graça específica. Primeiramente, a gente deve entender que o homem é depravado, isso é fato, depois do pecado. E a depravação total do homem não é necessariamente de intensidade, mas de alcance. Ou seja, a nossa mente, a nossa volição, tudo foi afetada pelo pecado. Mas o homem não pode ser tão mal quanto ele poderia ser. Ele ainda tem um senso de moral. Então, o que segura isso é justamente a graça comum. Então, como diferenciar? A graça específica é a graça de salvação, que produz a salvação. E a graça comum é a que recai sobre todos. Crente e descrente têm talento. Fato. Se você abrir lá em Lucas 6,33, vai falar que até o mal consegue fazer, uma pessoa má consegue fazer o bem a quem lhe faz o bem. Então, de certa forma, o não cristão pode produzir algo de bom por conta dessa graça comum. De alguma maneira, ele ainda mostra a imagem de Deus, mesmo que de uma forma um tanto quanto deturpada. Então, com isso eu queria chegar à seguinte conclusão, que existem coisas a quais o não cristão faz que nós podemos consumir. Não que elas sejam boas para a salvação deles ou coisas do tipo, mas sim que nós podemos consumir. A gente pode ver exemplos disso facilmente em Gênesis 4. Então a gente vai ver que Caim matou Abel e da descendência de Caim, que eram as pessoas separadas de Deus, foi que onde começou a se construir tendas ou ter o conceito de cidade, onde começou a se cuidar de animais, e foi justamente da descendência de Caim a qual surgiu a flauta e a harpa. Isso é utilizado para a glória de Deus, se a gente for ver em Salmos, vários salmos falando sobre instrumentos de corda e coisas do tipo. Então, com isso a gente pode concluir que o não cristão pode produzir algo a qual nós podemos consumir, mas que não exista pecado naquilo, no sentido de que sua motivação é errada, mas não necessariamente o resultado daquilo seja algo ruim. E a gente pode ver isso justamente também no nosso dia a dia e em outros exemplos. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 18 ao 20, a gente vai ver falando sobre um trono, um belo trono, e o pessoal elogiando aquilo. E não era um trono que ficaria na igreja ou coisa do tipo, mas era o trono do rei, do Salomão, e estava sendo tratado como algo bonito. Aí você pode pensar, tá, isso tem a ver com arte, mas não tem nada a ver com a música. Ok. Mas se a gente abrir em 2 Samuel, capítulo 1, do 25 ao 27, Davi vai entoar um cântico que não fala necessariamente de Deus, não cita o nome de Deus,
mas não fere nenhum princípio bíblico. Ele fala em relação a Saul e Jonatas que morreram na guerra. E ele pede para que aquelas pessoas cantassem lá na cidade. Não na igreja, mas necessariamente é algo que podia ser consumido e que não falava diretamente de Deus. Então, se a gente tiver em mente que o pecado é a transgressão da lei, a gente não está pecando em consumir algo que não fira princípios bíblicos. Eu estou dizendo com isso que você pode escutar uma música imoral? Não. Os meninos vão falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu estou falando que dentro desse meio cinzento, entre o mundano e o que se discute, existe algo a qual nós podemos consumir. E eu acho que é isso que os meninos vão conversar um pouco. E lembrando que o pecado também, de uma certa forma, depravou tudo isso. Então, tem muita gente, sim, que usa a música para algo ruim, para trazer ideias ruins, que eu acho que é o que Elisama vai falar um pouquinho para a gente. Ok. A gente observa, de uma forma assim toda especial, Deus criou a música. E ele tem uma preocupação muito grande em relação a que essa música foi para ele como adoração, louvor, a adoração a ele. Se a gente olhar no contexto, a música é pedagógica. Você ensina através da música. E essa forma de ensinar é algo como um instrumento maravilhoso. Quem é professor sabe o poder que a música tem para juntar as sílabas e alfabetizar uma criança. Então, a música tem um poder muito grande. Porém, no inferno não haverá música. No céu você vai encontrar a música de uma forma extraordinária. E é preciso que a gente reflita sobre essa questão, né? Essa forma tão especial de trazer a música. E o que nós queremos fazer aqui hoje? A gente não quer causar nenhum tipo de discriminação. A gente não quer levar você a ter uma ideia formada, mas a gente quer fazer você refletir sobre o que você tem consumido, se isso tem edificado a sua vida. Se você tem construído um relacionamento com Deus, apesar daquilo que você escuta. Então, fica a dica para que você não ache que a gente quer recriminar, discriminar, porque você é livre para escutar o que você quiser. Porque a Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então, vamos ver o que Zama tem para dizer, falando a respeito da questão histórica. Boa noite, né? A questão da música, é interessante lembrar que a música, na verdade, historicamente falando, ela sempre existiu. A questão dos sons, né? E a humanidade sempre usou a música para expressar os seus sentimentos, para expressar o que estava sentindo naquele momento, né? Mesmo desde a pré-história, existem vestígios arqueológicos de instrumentos musicais, de pinturas rupestres que mostram cantores, dançarinos. A única coisa que não se tem certeza é como esses instrumentos eram confeccionados, né? Então, essa parte não se sabe, não se tem certeza como esses instrumentos eram feitos, né? Então, já na antiguidade, no período do Grécia, Roma, principalmente os gregos, eles difundiram muito a música no uso religioso, né? Nos seus cultos, nas suas celebrações aos seus deuses, eles tocavam músicas porque eles acreditavam que libertava o seu corpo para a aparição do divino, né? Então, a música era usada nesse sentido, né? Os gregos acreditavam nisso. E é interessante lembrar que, por exemplo, às vezes a gente acha que os filósofos não falaram sobre música, né? Mas eles falaram. Por exemplo, Pitágoras, ele acreditava que a música e a matemática é que liberta a mente do ser humano, né? Então, já tem outros, né, que dizia que introduzir. Platão dizia que introduziam a música
que não é muito legal, né, que não tem uma boa melodia, que não tem uma boa harmonia, ia corromper a mente das pessoas. Então, que Platão defendia que tinha certos tipos de músicas que deveriam ser proibidas, né? Então, ele acreditava nisso. Então, desde a antiguidade, né, que os homens julgavam, né, diziam que você que deve julgar que tipo de música que é certo, que é errado, para você excluir essa música de perto de você. Na Idade Média, a música tomou mais forma religiosa, né? Tinha algumas músicas que a Igreja Católica ela começou a controlar a questão das músicas, e as músicas, o único tipo de música que era aceita é a música religiosa, principalmente o canto gregoriano, né? Que eles achavam que era liberado, que era legal e todo mundo podia ouvir, mas outros tipos de música era considerado profano, as pessoas eram julgadas como herege e podia até bater na fogueira, né? E morrer numa fogueira ou numa panela de óleo fervendo, né? Se fosse ouvir certos tipos de música. Quando é que isso muda? Essa questão da música mais para expressar a questão religiosa? É a partir do Renascimento. Os renascentistas queriam começar um tipo de música mais geral, em um sentido mais geral, e libertar a música do sentido religioso, do controle da igreja, né? Então, a partir do Renascimento, aí começa a mudar as coisas, né? A visão sobre a música começa a mudar e eles começam e essa música, quando vai chegando os próximos séculos, a partir do Renascimento, a música começa a mudar de sentido, né? As pessoas ainda usam para expressar os seus pensamentos, para expressar os seus sentimentos, mas de uma forma mais livre do religioso. A partir do século XX, então, surgem vários tipos de música, né? Vários tipos de ritmos, né? Que cada pessoa é tocado e expressa aquele tipo de música que gosta, né? Que lhe faz bem. Tem gente que gosta de música mais lenta, tem outros que gostam de um rockzinho, né? Então, o sentido, a partir do Renascimento, é que realmente o sentido da música, do uso da música, historicamente falando, sai do religioso e vai para uma música mais secular, uma música mais secularizada, né? E hoje, então, no século XXI, é que a música está secularizada mesmo, né, e usada para vários sentidos. Beleza. Beleza. Então, a gente pode pensar, né, nas duas formas. Na questão bíblica, e a gente viu aí a questão do contexto histórico. Mas eu queria pensar com vocês um pouquinho a respeito da importância dessa música e do contexto que você pode ver de acordo com a palavra de Deus. Zacarias 9,14 diz que Deus fará soar a sua trombeta. E de uma forma muito especial, pedagogicamente falando, essa música que é utilizada sempre para aprendizado, os próprios judeus se utilizavam dessa música para o seu aprendizado cristão. Enquanto eles liam a palavra de Deus, um fundo musical suavemente era incorporado a essa leitura e a meditação, e eles tinham mais facilidade para gravarem na mente aquilo que estava sendo produzido. Então, a música, com efeito para o cristianismo, trouxe um aprendizado para o povo do judeu, e é bom a gente compreender que há poder na música para liderar, para levantar, para expressar o amor, para acalmar, para tranquilizar e para trazer paz à alma. É por isso que a música boa, a boa música, ela é tão importante no nosso contexto e ela é tão necessária para que a gente possa caminhar. Então, sem demora, vamos começar o debate, né, Júnior? Vamos ver aí o que os nossos seminaristas, né, têm a dizer a respeito da música, dessa boa música, dessa música que edifica ao nosso Deus. Simbora, meu povo!
Pessoal, a gente está tratando talvez de um tabu, né, em relação à música, às vezes tem dificuldade de se falar sobre isso. Então a gente espera esclarecer ao máximo, né, os limites para ninguém estar extrapolando e fazendo coisa errada, mas também ninguém está se privando de algo que se tem uma certa liberdade. E talvez a primeira pergunta que você se faça, o que é música do mundo? Tem uma definição? Porque música do mundo você pode pensar milhões de coisas. Eu acho que os meninos têm uma definição bem legal sobre o que é música do mundo. Acho que vão dividir, né? Música do mundo, secular e música litúrgica para culto, né? O que vocês têm a falar sobre isso? Entender melhor essa definição. A música litúrgica são músicas que a gente toca nos cultos. Então, são músicas de adoração ao Senhor que tem o Senhor como centro. E as músicas seculares são músicas produzidas por não cristãos ou por até cristãos, mas que não necessariamente de Deus. Não, na música não fala Deus. O nome de Deus não está nela, mas a gente consegue apreciar e ver algo belo. A gente consegue admirar e perceber Deus nela de alguma forma. Igual o Júnior falou, aquele cântico que foi feito para os amigos que morreram lá naquela morte, mas naquela guerra, mas que não falava de Deus, mas era algo que eles podiam apreciar, uma bela amizade e tudo mais. E a música secular, a mundana, são músicas pecaminosas, que ferem princípios bíblicos. Um exemplo de princípio bíblico, a Bíblia fala contra a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é pecado. Então, em 1 Tessalonicenses, é advertido contra a imoralidade sexual. A gente deve fugir da imoralidade sexual. E Deus também expressa a vontade dele, que a gente viva em santidade. Então, a gente deve viver em santidade e a gente deve fugir, se abster de pecados sexuais. E lá em Efésios 5:13 a gente também vê essa advertência, que a gente deve fugir dos pecados sexuais. Então, a imoralidade sexual é um princípio bíblico e é pecado, a gente deve fugir disso. Mas muitas músicas mundanas, as pecaminosas, falam como se fosse uma coisa boa, uma coisa correta. E isso é quando chega a ferir princípios bíblicos. Isso é ferir princípios bíblicos. Falar que algo pecaminoso é algo bom e algo legal. Então, esse tipo de música a gente não deve escutar, a gente deve fugir, porque não é algo que vai nos acrescentar em nada, que a gente deve encher a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é amável, tudo de boa fama, como Filipenses 4:8 diz. Então, para deixar claro, a música mundana é aquela música que fala ou ensina algo contra a verdade de Deus. Uma música que vai falar sobre traição, sobre imoralidade. Então considerando isso como uma música mundana. A música litúrgica é aquela música religiosa, que é feita para o culto. E a música, no caso secular, é a que fica nesse meio. E a gente acha que vai tratar justamente desse discernimento, né? Até onde eu posso escutar dentro disso aí. Ok, então diante disso, né, e que ficou bem claro, a música mundana e a música secular, a gente tem que ter alguns cuidados como crente, como cristão, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos cela e nos diz até onde você pode ir, né? Você pode gostar de algum cantor secular, não tem problema nenhum isso, você pode ouvir a música dele até, pode não haver nenhum problema, mas você tem que ter o cuidado, porque às vezes isso pode se tornar prejudicial ao seu relacionamento com Deus. Então, partindo desse ponto, o que é mais fácil? Criar um relacionamento com Deus de forma que a música secular não me faça falta, ou esquecer esse relacionamento e me envolver de tal forma que eu comece a virar já se fosse meu ídolo, mais ou menos assim, certo? Então, na medida em que a gente for discutindo, vocês vão poder observar, né, que realmente nós estamos aqui para te fazer refletir sobre aquilo que Deus quer que você escute. Juninho, simbora. Então, dadas as seguintes definições, né? Então, ouvir música do mundo é errado? Lembre-se bem das definições, viu, gente? Ouvir música do mundo é errado?
os princípios. Então é em si. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a música mundana, diferente da música secular, passa tem uma linguagem boa, é algo a ser admirado, que não fere os princípios bíblicos. A mundana, ela fere alguns princípios. Vai falar sobre bebida, sobre traição, e é algo que não vai edificar a vida do cristão. Então, não é algo bom o cristão estar consumindo, né? Além do mais, você é alguém que tem esse tipo de música, vai te levar a cair, é melhor você não ouvir. Algo que edifica o cristão, então é bom você não ouvir. Ok. Pensando sobre isso, eu vou pedir para Tiago repetir o texto bíblico que ele leu no início, porque o microfone estava um pouquinho baixo, certo? Então, repete aí para a gente. É o texto que se encontra em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu fico pensando, quando eu vejo esse texto, eu sou apaixonada por esse texto, tá? Por isso que eu pedi para repetir. Tá? E eu fico pensando sobre essa boa fama, essa virtude, né? A maneira como você vai se portar diante das necessidades. Nós vivemos em pleno século XXI e a realidade hoje não é muito diferente do passado. Hoje você tem uma visibilidade maior a respeito das coisas, porque a gente tem a mídia bombando para todos os poros. E esse é o próximo assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, certo? Então, parece que as coisas hoje estão piores ou melhores. Não, elas estão mais visíveis. E diante disso é necessário que você se coloque como jovem cristão. Você é jovem e a Bíblia diz que Deus escolheu você porque você é forte e você já venceu o maligno. Então, às vezes, uma música que aparentemente é simples, ela não está virtuosamente alinhada com o propósito de Deus. E é nisso que você precisa pensar. Qual a música que você vai ouvir para que você esteja alinhado com esse Deus? Porque às vezes você tem um problema na área sexual e a música te induz para essa área sexual. Às vezes você tem um problema de fidelidade, você não consegue ser fiel. E aí a música te leva a dizer que hoje você fica com quem quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser. Então, você tem que fazer uma análise a respeito disso. E por isso que é tão importante a gente não só ouvir a batida, né? O funk nos leva para bater. E a gente vai, daqui a pouco está todo mundo lá, ó, na batida do funk. E você não parou para refletir que o funk está dizendo que a droga é lícita e que você pode usar e que você pode fazer o que você quiser. Então, a gente precisa refletir muito mais sobre o que está sendo cantado do que muitas vezes sobre o ritmo. Beleza, Júnior? Vamos lá. Pensando justamente nisso, a gente vai para a nossa próxima pergunta, que muitas vezes a gente faz isso. É uma melodia calma, tranquila, então eu vou escutar, porque deve ser algo bom. Mas qual será que deve ser o princípio máximo para se escolher uma música? É o ritmo? Tipo, se o ritmo é calmo, ela é boa, independente da letra? Como funciona? Como a gente já falou, né? A base em si, para você entender que isso é uma música secular, não uma música mundana, é você analisar a letra, né? Até no meio gospel também é algo que você também tem que tomar um cuidado. E a música gospel também que tem letras
não coloca Deus no centro, mas sim o homem no centro. Então também é algo que não deve ser consumido, porque é algo que não agrada a Deus, é algo que coloca o homem no centro de tudo. Da mesma forma, da música secular para a mundana, é a letra que você tem que ter como base. Se fere os princípios, é algo que eu não devo ouvir, é algo que eu não devo consumir na minha vida, é algo que não vai me edificar. Inclusive, respondeu duas perguntas. A outra pergunta é se devemos ter cuidado apenas com as músicas gospels. Pronto, vamos seguir. Vamos seguir. Som. Pronto, legal. Então a gente deve tomar cuidado tanto com um extremo quanto com o outro também, né? Talvez pensando, chegou um novo convertido à igreja, ou alguém que não tem tanto entendimento. Como você vai chegar para ele para falar o que ele deve escutar, o que não deve? Não pode, cubra o porquê. Processo. É um processo rápido, eu cheguei. Para um novo convertido, para todos nós, a gente não pode chegar já impondo e já falando que você não pode escutar algo, que você tem que deixar de fazer algo, já que ele vem de uma realidade completamente diferente. Então, muitas coisas ele vai ter que ser acompanhado, ele vai ter que ser auxiliado, ele vai ter que entender para ele conseguir discernir e ele próprio saber os seus próprios limites, ele mesmo saber os limites dele. Então, é muito legal a gente, quando tem um novo convertido, instruir, mostrar quem Deus é, mostrar quem Ele é. E se ele tem dificuldade com as músicas seculares, as que não ferem os princípios bíblicos que a gente pode escutar, mas se é uma dificuldade dele, Hebreus 12 trata sobre questões que podem ser um peso e que pode atrapalhar na sua caminhada cristã. Então, se for um peso para ele, a gente auxilia e aconselha ele a deixar de escutar esse tipo de música porque vai atrapalhar na caminhada cristã dele, que está começando agora. Então, é muito importante ir mostrando os passinhos para ele chegando à conclusão e não já impor algo que ele não pode, porque mais para frente pode ser algo prejudicial, que ele não vai entender por que ele não pode. Ele tem que entender o que essa música pode gerar para ele, o quanto isso não acrescenta na vida dele. A mundana a gente já sabe que é a música que a gente não deve ouvir, a gente deve evitar, porque são músicas que ferem princípios bíblicos. Então, essa a gente deve abandonar. A gente não deve encher a nossa mente com essas coisas do mundo, que não é isso que a gente deve buscar. Então, cada um está em um pontinho no processo de santificação. Então, alguém que está chegando agora precisa de muito auxílio de alguém que já está mais à frente nesse processo. Então, é interessante fazer a pessoa entender até que ponto ela pode ir e abandonar as antigas práticas, as antigas músicas, se não vai edificá-lo e não vai ajudar no crescimento cristão dele. Oi? A gente está com um pouquinho de problema com o nosso som, mas isso faz parte, viu? Então, não se choquem se vocês escutarem a gente um pouquinho baixo. É porque, às vezes, a tecnologia é ao nosso favor e outras vezes ela é contra nós. Nesse momento ela está contra nós. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, não é? Não pode. Né? Então, prestem atenção numa coisa muito legal que a Ari acabou de colocar. Nós temos uma coisa em nós espetacular, que é o Espírito Santo de Deus. Quando eu digo que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito vai produzir em mim uma coisa chamada discernimento. E Deus vai começar a trabalhar no meu coração aquilo que eu posso escutar e aquilo que eu não posso escutar. Juninho. Só uma observação em relação a isso. Primeira coisa. O seguinte sentido. Você pode estar escutando isso que a gente está falando aqui para você, mas talvez seu coração ainda não esteja em paz.
mas por certa forma você queira fazer, mas não com aquela paz de coração, com aquela convicção, com aquela fé que aquilo é correto. Então tem pessoas que têm mais fé, convicção maior, e outras pessoas que não têm tanta convicção em relação a isso. Então se você for uma dessas pessoas que por conta de algum sentimento do passado ainda se prende a isso, eu aconselho que não faça, porque essa sua dúvida é pecaminosa. Já se você tem plena convicção de que não, faça. Então não faça porque nós estamos falando, mas sim por uma convicção sua. Porque muitas vezes nós podemos ser, talvez ter uma fé maior em relação a isso, que não seja pecado e coisas do tipo. Mas você, por alguma coisa do seu passado, você se prende a isso e você faz, mas ainda naquele sentido, será que está certo, será que está errado? Então, se você tiver dessa maneira, eu o aconselho a não fazer. Não por ser pecado, mas justamente por conta dessa dúvida que tem em seu coração. Ok. Eu não sei se Zama ou Marcos quer fazer algum comentário a respeito. Não? Vocês estão satisfeitos? Podemos continuar interrogando os nossos seminaristas. Então, vamos lá espremer esses meninos, tirar tudo de bom que eles têm. Juninho, manda ver aí. A gente vem falando muito sobre ídolos, tanto no primeiro quanto hoje. A gente trouxe também o conceito que ídolo não é necessariamente aquilo que você vê, mas aquilo que você coloca em seu coração no lugar de Deus. E talvez como jovens e tal, tem muito aquela questão, saiu o cantor do momento, aquela pessoa do momento, e aquela pessoa se torna um ídolo para você. Então existe esse risco daquela pessoa que está por trás da música virar um ídolo e ser algo prejudicial? Tanto o cristão, o cantor cristão ou gospel, quanto o não? Sim, é porque o nosso coração, assim, tem uma tendência a criar ídolos para si, né? Estar constantemente a Deus, estar próximo a Ele, é tendência do coração do ser humano criar um ídolo. Da mesma forma, acontece com esses pastores, tanto no mundo, como também acontece, infelizmente, nas igrejas. Pessoas que admiram tanto o cantor, nossa, eu amo tudo que faz, a música, todas as músicas, eu amo escutar essa música. Às vezes acaba nem reparando na letra. É o cantor, eu quero ouvir, quero consumir tudo que ele faz, que ele fala. Você leva tudo aquilo como verdade, que você admira aquele cara, e aquilo vai enraizando no seu coração, aquela paixão, aquele ídolo no seu coração. Às vezes até jovens, tipo, vou deixar a domingo todo aquele cantor que eu amo. E aí, vou pro culto, eu vou pro show. A pessoa acaba, não, show. Acaba deixando de cultuar Deus, show. Então, vai criando isso. Às vezes, como a gente falou sobre dar muito atenção na letra, perceber se essa letra fere os princípios, se essa letra está falando de Deus, das músicas gospel, hoje em dia, atores que buscam mais fama, mais dinheiro, e a importância de Deus vai se esquecendo no meio disso. Então, é algo que você tem que reparar também, tomar cuidado para não deixar que esse cantor seja um ídolo. Ok. E pensando sobre isso, a gente precisa fazer uma reflexão, porque acontece hoje, o cantor secular não fez sucesso no meio secular. Ele fracassou de forma secular. Então, ele automaticamente vem para o mundo gospel para poder ganhar os seguidores que ele perdeu lá no mundo secular. Mas ele não tem uma vida contrita com Deus, ele não veio porque realmente ele teve um encontro com Cristo. Então, necessariamente, o que acontece? Ele é só mais um cantor. O fato dele dizer que está no meio gospel não faz dele um cristão autêntico. E a gente precisa analisar sobre isso. Porque a própria Bíblia diz que nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, eu preciso muito mais que dizer, eu preciso muito mais que cantar. A Bíblia procura verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. E quando eu começo a seguir essa pessoa e essa pessoa se torna o meu ídolo, eu já coloquei ela no lugar de Deus. Então, isso é pecado, isso é errado.
Não é porque você gosta da música da pessoa, não é porque você gosta do cantor. Mas quando esse cantor se torna, se você pudesse, você queria ser o cantor, viver o cantor, estar com o cantor, morar lá na casa dele, estar no espaço que ele está. Então, é preciso refletir sobre isso. Samia? O que é que acontece? O que nós temos que prestar atenção é que nós temos que analisar a pessoa, o cantor, depois que ele para de cantar. A vida dessa pessoa, né? Porque preste atenção no que ele diz, as opiniões dele quando ele não está cantando, né? Porque muitas vezes esses cantores deixam de fazer sucesso lá com a música secular e vêm para o gospel, como Claudete falou. Aí o que é que acontece? Não existe uma transformação, né? E ele vem e quer colocar na mente dos jovens, na mente das pessoas que estão na igreja, que determinadas coisas que a Bíblia condena é correto, que toda forma de amor é válido. Não existe isso, certo? Ah, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, preste atenção naquele cantor, naquela cantora que você gosta de ouvir, no que ele fala depois que ele para de cantar. Preste atenção na vida dessa pessoa, né? É o testemunho dela que conta. Porque talento, nós já vimos aqui, nós já falamos aqui no debate, que as pessoas que fazem música secular têm talento, né? Então, elas têm talento? Tem. Todo mundo, várias pessoas podem ter talento. Agora, adorar a Deus, não é todo mundo que faz, infelizmente. Então, pensando sobre isso, né, o ritmo que você escuta, a forma como você escuta, nós não estamos preocupados com isso. Eu sou nordestino, de Campina Grande, Paraíba, do maior forró do mundo que você já deve ter ouvido por aí. Então, automaticamente, o meu gosto peculiar é de forró. Eu gosto de forró evangélico. Lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, a nossa igreja tinha um programa e o irmão de Alisama é quem era responsável por esse programa, chamado Meu Nordeste para Cristo. E as músicas eram todas músicas em ritmos de forró. Porque a gente não pode esquecer a cultura também, né? Então, outras pessoas gostam de rock, outras pessoas gostam, né, de jazz, outras pessoas gostam, né, de música clássica. Não é sobre isso que nós queremos tratar. O que nós queremos falar é a respeito do conteúdo. Qual é o conteúdo que você está consumindo? Numa época em que nós vivemos, em tempos que nós estamos, onde tudo chega mais rápido, onde tudo explode de uma forma muito mais, né, potencializada. Então, o que seus ouvidos têm ouvido? Essa é a nossa preocupação. Você jovem cristão, adolescente cristão, você que tem uma vida com Deus, você que tem buscado a Deus, não para o cristão. Vou para um show, meus amados, anjos adoráveis de Jesus. Não existe show. Para o Senhor Jesus existe culto. Agora pode ser um culto de louvor, de adoração, que o fogo Carla Marida suba, menino. As bolas de fogo arrudei todo mundo, não tem problema. Contanto que isso seja para a glória de Deus. Porque às vezes a gente se prende nos shows da vida, e no show da vida, quem é adorado não é o Senhor. O homem, ele se torna o centro. E quando o homem se torna o centro, Tiago falou sobre isso, né? Isso mesmo dentro da música dita gospel ou evangélica. Então, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor e ouvir qual é o canto que tem sido bradado e qual tem sido o louvor que tem sido cantado para a glória do Senhor. Ok, Júnior? Temos conclusão por aí? Embora, meu povo. Então, a gente viu que existe uma liberdade, mas existem limites, existem
E a gente viu também, muito bem colocado, que é se dado pela letra, porque aquela música está lhe ensinando. E qual a conclusão que vocês trariam para a gente? A gente conversou e agora concluindo. A gente conclui que as músicas mundanas, que são as pecaminosas, a gente deve excluir das nossas playlists, da nossa vida. A gente não deve consumir esse tipo de música porque não nos acrescenta, como já foi dito. A música secular é a música que não é pecado, mas não deve ser prioridade na nossa vida em relação às músicas com uma boa teologia, que vão glorificar a Deus, que vão mostrar quem Deus é de forma correta. E que se esse tipo de música, mesmo não sendo pecado, for um peso, deve abandonar e não deve escutar. Então, não é o que você vai escutar sempre, mas você pode apreciar, você pode achar legal, você pode achar a letra bonita, mas não é uma coisa que você vai levar todos os dias para a sua vida e fazer disso uma prática. Então, a gente deve priorizar as coisas do Senhor, as coisas do alto, as músicas podem ajudar na nossa caminhada cristã de forma mais específica, mais objetiva, mais rápida. Então, quanto mais a gente se encher com coisas do Senhor, a gente vai ser mais edificado e vai ajudar na nossa caminhada cristã. Então, nossa prioridade deve ser músicas que vão nos fazer crescer, vão nos ensinar, mas não só focando. Não que isso seja só a nossa prioridade ou que a gente só escute esse tipo de música, mas a gente também pode escutar os outros tipos secular que não fira os princípios bíblicos. Só complementando, né, que a Arielle falou, e o principal, onde a gente está analisando a letra, é com a base bíblica, né? Se fere os princípios, é algo que a gente não deve ouvir de forma alguma, é algo que a gente não deve levar para as nossas vidas. E o principal disso é o nosso relacionamento com Deus. Mais você vai tendo relacionamento com Deus, vai te dando um discernimento melhor para você saber da forma que deve agir. Eu não devo mais ouvir tal música, ouvir só essa música. Então, relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai trabalhando isso, colocando no seu coração. Sem ninguém precisar dizer, você não deve escutar isso, não deve escutar aquilo. O próprio Espírito Santo vai trabalhar isso, vai falar ao seu coração da forma que você deve agir. Em relação ao show que eu falei, jovens que deixam. Mas é um show gospel, é um show para Deus, é um louvor para Deus. Então a questão é que o porquê você está indo lá? Eu estou indo porque louvor para Deus, estou indo porque tem meu cantor que eu gosto. Então, qual deve ser seu ponto de pensamento? Por que eu devo ir? Eu estou indo lá porque eu gosto do cantor, ou porque vai glorificar a Deus, tem louvor lá. Então, era esse que você está assim, em relação ao show. Eu queria fazer só uma observação. Já que a letra ensina algo, eu acho que o quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, a gente escuta a palavra de Deus, isso vai influenciar no que você escuta. Eu acho que a partir do momento que você busca Ele, que você lê a Bíblia, que você tem muito claro em mente o que agrada a Ele e o que desagrada, isso vai influenciar em tudo em sua vida. Inclusive, é você ter esse tal discernimento que a gente tanto fala do que é certo, do que é errado, se isso desagrada a Deus e não desagrada a Deus. Porque se você não estuda a Bíblia, você não tem norte, você não sabe o que agrada a Ele e o que desagrada. Mas talvez a gente fazendo esse caminho inverso, dedicando a estudar a palavra de Deus, ver o quão Ele é bom, o quão Ele é amoroso, o quão Ele criou coisas boas para a gente, isso vai influenciar no que a gente escuta, no que a gente lê, no que a gente assiste, eu acho que toda a nossa vida. A gente percebe uma coisa que é intrinsecamente envolvente, é quando eu me relaciono com Deus. Então, é independente da sua idade. Você é uma criança que busca Deus, você vai conhecer. Se você é um adolescente, você busca Deus e quanto mais você busca, você vai conhecer. Você é um jovem e você conhece, começa a descobrir um relacionamento com esse Deus, você vai compreender
aquilo que você precisa ouvir. Porque Deus é relacional. E o seu amor, ele é tão grande por nós, mesmo com todas as limitações. Ele nos ama, ele cuida de nós. Então, que nesta noite, você que está aí na sua casa nos ouvindo, você possa compreender. Deus te ama e Ele quer o melhor para você, jovem. E que Ele quer, Deus é Deus de propósito e de realizações. E tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Então, não se esqueça disso, porque Deus tem algo muito especial na sua vida. Quando você se entregar e se colocar à disposição dEle, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Eu não sei quais são as músicas que você gosta de ouvir. Mas faça uma reflexão. Muitas músicas têm levado a adolescentes e jovens ao suicídio. Muitas músicas têm conduzido pessoas para o caminho da perdição. Muitas músicas, elas têm orquestrado a destruição da vida do jovem. E eu quero dizer para você que Deus, Ele estende a mão para aquele que abre o coração. Por isso que nessa noite, esse assunto, a gente quer deixar bem à vontade, para que você ouça o que você quiser ouvir. Mas lembre-se, toda ação promove uma reação. Se você ouvir de Deus, você sempre vai ter mais de Deus. Se você ouvir menos de Deus, você vai se distanciar de Deus. E Deus, que é um Deus relacional, quer você sempre perto dele. Que Ele nos conduza a ouvir boas músicas, que Ele nos conduza a compreender o seu propósito para conosco. E que Ele nos ajude nessa missão de viver no mundo, mas não fazer parte desse mundo. De estar aqui nesse contexto, sabendo que o mundo jaz no maligno, mas que nós somos luz e estamos aqui para brilhar a luz de Jesus. Amém? Muito bem, Juninho. E aí, mais alguma coisa ou já podemos ir para a próxima? Eu acho que fechamos, né? E que fique claro que aqui não é aval para você escutar uma música mundana cristão. Não, entendeu? Para ficar, acho que bem claro e bem pontuado. Mas em relação a isso, ok. Fechamos. Então, nós vamos agora tratar daquele assunto, o assunto que eu não gosto. É um assunto que eu não gosto. Olha, eu não me relaciono bem com esse assunto. Será? Muito bem, gente. Nós vamos falar um pouquinho das mídias sociais. E eu quero dizer para vocês que elas são usadas como instrumento. E dependendo de quem as usa, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa ter essa consciência. Ela pode ser usada para o crescimento espiritual. Eu acho que essa pandemia mostrou que ela pode ser usada para o crescimento espiritual de uma forma assim muito legal. Nossa igreja aqui, em Porto Real do Colégio, no interior de Alagoas, se colocou como desafio para os nossos jovens, adultos, idosos, pré-adolescentes, crianças, de uma forma geral, e vários deles foram desafiados para postar um vídeo falando um pouco sobre esse período de pandemia e tudo que eles estavam enfrentando. Olha só, prestem atenção. O que aconteceu? Por incrível que pareça, os vídeos mais visualizados são dos jovens e dos adolescentes. Então, olhe o poder que os nossos jovens e os nossos adolescentes têm. Juntando todos os vídeos ao longo desse período de pandemia, até o dia que eu fiz o levantamento, 17 mil pessoas tinham visualizado todos os testemunhos desta igreja, que naquela ocasião eram 57 pessoas que testemunharam. Quando a gente fala em 17 mil visualizações, eu quero que você pense em pessoas, porque às vezes nós nos prendemos nas redes sociais pelos números, pelas curtidas, os likes, e aí falando em like, já deixa o seu like, certo? Já se inscreve, porque nós estamos proclamando a palavra de Deus.
né? E quanto mais pessoas se inscrevem, mais a palavra de Deus é anunciada, mais é proclamada. Porque o objetivo da rede social deve ser esse, não é? Independente se você é um jovem cristão, se você é um adolescente, ou seja lá o que você for, você tem que usar para favorecer o reino de Deus. E aí, esse favorecimento tem se expandido. Durante muito tempo, as redes sociais no meio evangélico foi mal vista. Mas em tempos de pandemia, glória a Deus por quem inventou, né? Por quem Deus deu o talento. E aí Júnior sempre me lembra que é um ateu. Júnior sempre faz isso. É um ateu. Ele frisa isso. Mas aí, Deus usa as coisas loucas desse mundo para glorificar o seu nome. E é pensando nisso que nós vamos conversar um pouquinho, né? Ainda com a nossa galerinha, sobre as mídias, certo? Eu amo fotografia, porque eu acho que fotografia conta história. Então, a história da nossa igreja, né, se mistura lá no meu Facebook. Você chega lá, você fica, de quem é esse Facebook? Da igreja ou do Claudeci? Está numa confusão, não é? Porque para mim não tem diferença, não. Para mim, aquele Facebook é o da igreja, que é meu, por acaso. Então, sabe, meus irmãos, eu fico pensando sobre isso, e o poder que vocês têm na mão, aqui é a minha colinha, certo? O poder que vocês têm na mão para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Agora, dentro dessa proclamação, existem alguns perigos que eu quero trazer para você. O isolamento social. E aí, a gente está entendendo essa palavra, eu acho que assim, na prática. 5 meses de isolamento social. As coisas começando a voltar e o povo chama isso de novo normal. De novo não tem nada, e de normal muito pior. Porque você tem que ficar com a máscara durante todo o dia no seu rosto. Isso não é normal. Isso é anormal. Não é normal. Mas as pessoas tentam arrumar um nome para dar uma nova cara a esse novo normal. Então, nós sabemos o quanto é ruim o isolamento social. Muitas pessoas estão assim. Relacionamentos superficiais. Eu estava assistindo uma programação ontem e uma moça entrou em contato com um cara e marcou um encontro com um cara através das redes sociais em São Paulo. E aquela jovem se preparou, se arrumou para o encontro do cara, que só tinha 22 anos, e ela também por aí na cidade. E a sua amiga disse para ela, não vá. Você não conhece esse homem, você não sabe quem é. Mas ela não deu ouvidos à sua amiga. E ela entrou na casa, e logo em seguida, o corpo dela saiu carregado por 3 homens. Então, esses relacionamentos superficiais, a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu não posso conversar com ninguém, eu não posso me relacionar com ninguém. Não estou dizendo isso. Mas a gente precisa pensar nisso. A ausência da profundidade relacional é muito grande nesses casos. Um mundo marcado de frustrações. Porque você começa a ver os famosos, a vida deles, as fotos maravilhosas, as férias na Disney, as férias não sei aonde, na Grécia, na China, no Japão, seja lá onde for. E você começa a querer aquela vida. E você começa a se frustrar. Um mundo de ilusões. E aí você usa suas redes sociais para discutir, para brigar e para desabafar. Eu não concordo com o tema. Aí eu escrevo lá o meu desabafo, porque eu não tenho coragem de dizer para a pessoa. Nós estamos numa época em que ninguém tem coragem de olho a olho. Mas lá nas minhas redes sociais, eu dou o recado, eu digo o desaforo, eu digo tudo o que eu penso e simplesmente eu digo, fica a dica. Então fica a dica para você, que servo de Deus, dá a dica cara a cara. Porque é assim que funciona. Então, é preciso ter o cuidado, porque senão, que evangelho nós temos? Porque alguém nos magoa, porque alguém nos fere e a gente se torna essa pessoa. Qual é a diferença de quem nos magoou para nós se nós temos Cristo? Nós temos que fazer a diferença. E nós precisamos pensar nessa diferença. Então, pensando sobre isso, concluo já, certo? Nós precisamos pensar nessa interação
nas redes sociais, para a glória de Deus. Então, Juninho, pode falar agora que eu deixo. Eita, menino, vamos lá. Vamos para a pergunta, então. Eu acho que todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem alguma rede social, principalmente jovens. Não só jovens, todo mundo hoje em dia tem. Todo mundo. Talvez a grande pergunta é: como o cristão deve usar essas redes sociais? Então, como a gente falou, né, sobre o alcance, né, das redes sociais, a rede social ela tem um alcance enorme, né, e a cada dia ela tem popularizado mais, né, muitos jovens, até pessoas mais idosas começaram a usar também, né, Facebook, plataforma. Um alcance enorme, né, os seus amigos e tudo mais, até pessoas de outras cidades e tudo mais, se você tem esse contato, então em si ele pode utilizar e deve utilizar isso como uma ferramenta de evangelização também, né? Você pode compartilhar um culto, pode compartilhar um versículo, uma devocional, ou até testemunhar para as pessoas o que aconteceu do seu dia, mais de Deus, suas redes sociais. E algo, há pouco tempo, você da sua casa mesmo, com seu celular, você pode gravar aquele momento e postar, fazer o dia daquela pessoa diferente. Olha, falou do evangelho e com 10 minutos do seu tempo você viu e falar para outras pessoas, a sua casa mesmo. Então é uma plataforma ótima que você pode e deve utilizar também, né? Porque você deve ter esse caráter cristão em tudo que faz, o seu trabalho na sua escola, e também não pode ser diferente nas redes sociais. Também deve mostrar esse caráter cristão. É o que a Isabelle falou na semana passada, né? Romanos 12:1, que o nosso culto, a nossa vida é um culto ao Senhor. Então, as mídias sociais estão inclusas nisso tudo. Então, o nosso padrão cristão tem que estar explícito, as pessoas têm que ver nas nossas mídias sociais também. Então, é como se fosse uma vitrine. As pessoas veem quem nós somos através das nossas mídias sociais. E lembrando também que as mídias sociais também servem para um entretenimento. Então, você pode glorificar a Deus vendo coisas sadias, não sei, um vídeo de bebezinho, de maquiagem, coisas que não ferem princípios bíblicos nenhum, mas é uma forma que você está se entretendo, mas não está tendo nada de errado. Então, você glorifica a Deus seguindo os princípios que Ele deixa para nós também. Talvez uma próxima pergunta seja a seguinte. Bom, a gente já sabe que o Instagram, o WhatsApp é uma ferramenta útil para evangelizar. E a gente enxerga muito aquelas correntes, né? Se você ama Cristo, compartilha, ou coisas do tipo. Vocês acham que é tão válido assim, ou é uma boa forma de evangelismo? Se não, qual seria uma melhor forma? Então, como a Claudeci mesmo falou sobre a superficialidade, né, relacional, também ocorre nessas correntes. Você ama Cristo, compartilhe com 20 pessoas. E mensagem copiada e colada, enviada para 20 pessoas. Então, qual é a relação que teve nisso? A interação entre duas pessoas, conversação? Não teve nenhuma. Copiou e colou para 20 pessoas. Então, não teve essa relação para vender. E também tem que tomar cuidado também da forma que você evangelizar, né? Não pode ser aquele cristão abrupto, né? Vou conquistar a força. Se você não for aceitar Jesus, vai para o inferno. Se você não curtir, você vai para o inferno. Isso. O evangelho é um todo. Ele tem a condenação, sim, tem a condenação, e a gente não deve esconder a condenação. Há a condenação, mas Cristo veio e morreu para que a gente pudesse ser salvo, para que nós pudéssemos agora ter uma relação com o Pai. Então, veio e morreu por nós para que nós pudéssemos ter essa relação com o Pai. Então, é um completo, não é nem só a salvação, tirando a condenação, e nem só a condenação, tirando a salvação. É um completo. Então, você evangelizar da forma correta. Tendo aquela relação, como você conversar, né? E a pessoa, às vezes, quando a gente vai evangelizar, a gente só quer falar, né? Não, é isso. Quer que a pessoa faça isso. Às vezes, precisa isso, a pessoa vai criar aquela relação. Mas aí ela vai ouvir melhor do evangelho do que aquilo algo sistematizado, um robô. Eu falo isso.
do que algo superficial. Você escuta e eu falo, acabou. É algo frio. Então, relação conversada. Essas correntes, como você falou, de copia e cola 20 pessoas. Vai ajudar em muita coisa. É algo muito superficial. Não deve evangelizar as pessoas por medo, né? A gente não pode pôr medo na pessoa para a pessoa ir até Jesus, porque ela está com medo da condenação dela. Mesmo que isso seja real, é uma realidade. Mas a gente tem que ter em mente que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Efésios fala isso. Então, as pessoas estão mortas espiritualmente, elas já estão na pior. Então, quanto mais a gente falar, condenar e mostrar a condenação, elas já estão no fundo do poço e isso só vai afundar cada vez mais. Então, elas precisam de esperança. Elas precisam entender que tem a condenação e que é real, mas que em Cristo elas vão ter uma nova vida. Então, elas têm a oportunidade de mudar de vida porque Cristo dá essa oportunidade para elas. Então, por isso a importância da gente mostrar o evangelho completo, não esconder, não mostrar só a condenação, não só o amor, porque isso pode ser prejudicial para a própria pessoa. Ela pode se converter, mas mais para frente vai ser um crente raso, não entendendo completamente o evangelho, o amor e a condenação de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E pode usar as publicações que a gente posta. Às vezes a gente posta uma coisa sem intenção nenhuma e alguém vai lá e comenta e começa uma conversa e chega na parte relacional, que o Tiago falou. Muitas vezes a gente ajuda pessoas que a gente nem sabe que estão passando por momentos, mas através de uma mensagem, de uma devocional compartilhada, de uma conversa, de uma ligação, de um vídeo, qualquer coisa que seja, pode chegar nessa pessoa e pode gerar uma conversa e a gente pode entrar e falar do evangelho para ela. Então, é uma porta aberta e a gente pode usá-la da forma correta e de forma que vai beneficiar ela a propagação do evangelho, né? A propagação do evangelho e ela vai conhecer a Cristo através dessas pequenas atitudes nossas que bem rápidas. A gente tem que ter sabedoria em como usá-la da forma correta. Então, talvez ser claro na mensagem, né? Não ficar com meias verdades por aí. Mas, bem, a gente viu já que a rede social é algo utilizado para glorificar Deus, que a gente deve fazer isso. Mas, em algum momento, as redes sociais podem começar a se tornar algo danoso em nossas vidas? Ou só tem coisa boa, ou a gente só vai ser tendencioso a fazer coisas legais. Em algum momento, se torna algo prejudicial ao cristão? Porque, como eu falei, o ser humano é muito fácil em seu coração para si, né? Até a rede social também pode se tornar um ídolo para si. Vai vendo aqueles números, né? Nossa, ganhando influência. E aquilo começa a subir ela na cabeça. Influência, vai crescer. E acaba a pessoa para aquilo. É isso que eu faço, tem que para a mídia, para a rede social. A pessoa vai vivendo para esquece de tudo. Agora esse vai criando isso. Aquilo é ela. Esquece total. Aquilo é algo que você tem que tomar cuidado. Por isso, relacionamento passo de Deus. Certo? Também tem o perigo da pessoa mesmo tornar o seu próprio ídolo, né? Da plataforma, da mídia social, da rede social, que a pessoa usar de ter um alcance grande e ser só o reino ou o trono do reinado da própria pessoa. Ela vai ser a rainha ou o rei da vida dela na rede social. Então, tem a dificuldade de a rede social, a mídia social, tornar-se um ídolo e a pessoa própria tornar o ídolo da vida dela e esquecer de Deus e não dar glória a Deus a tudo que Ele fez na vida da pessoa. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Podem subir a cabeça e pode tirar o nosso coração do lugar e pode tirar o Jesus do lugar. Fora os danos que a Claudeci já falou, a pessoa se isola, não tem contato com ninguém da sua casa, fica muito perto de gente que está muito longe, mas gente que está pertinho fica distante, então tem todas essas questões que são prejudiciais e são consequências disso ser um ídolo na nossa vida. A gente deve
ter o nosso coração no lugar e ter o Senhor no centro dele para ficar longe desses perigos que a gente pode enfrentar. A gente está propício a cair se a gente já tem. Ok, e é muito bom a gente frisar essa questão, porque no Instagram especialmente, quando as pessoas estão lhe seguindo, aquele número não aparece como aparece no Facebook. Foi uma estratégia retirada porque há uma grande frustração quando você não tem as vidas que você gostaria. E muitas pessoas começaram a adoecer por causa disso. Pessoas começaram a entrar em depressão. E pessoas começaram a achar que o seu mundo depende de... Que adianta você ter 2 milhões de seguidores e você não conhecer 100 pessoas, mas você tem 2 milhões. Então, isso faz a gente pensar na fama. E aí é essa questão, a gente traz o ídolo para dentro de nós. E a gente começa a se virtuar. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que o nosso Instagram, o nosso Facebook, o Telegram, o WhatsApp, o que você tiver aí de mídia social, ela tem que ser usada para a glória. Só mais uma observação talvez sobre isso. A gente deve tomar muito cuidado com o nosso coração. Porque a gente faz muita coisa boa com a motivação errada. Em algum momento, dentro dessa caminhada, você pode se perder. Vamos supor, você é alguém que está sendo influente no meio cristão. Você está falando que tudo aquilo é para a glória de Deus, muito bonito, muito lindo, mas quando lá no seu coração aquilo é só para inflar o seu ego, mas você da boca para fora, não, é para a glória de Deus. Então, por isso é muito interessante a gente estar sondando, tá? Qual é a motivação que eu estou fazendo isso? É realmente glorificar Deus? Ou, de uma certa forma, me engrandecer nessa história, ou junto nessa própria conversa? Por isso que é algo muito particular e que tem que ter muita atenção, principalmente entre os jovens. Às vezes quer aparecer, tá? E eu me incluo no meio dos jovens, tá, gente? Aqui eu estou me colocando justamente dentro dessa posição a qual eu também tenho que sondar o meu coração mediante essas situações, assim como vocês também. Ele é bem jovinho, não se engane, viu, gente? Bem jovinho. Certo? Então, assim, pensando nisso, vamos lá, Juninho. Tem mais pergunta? Tem sim, vamos lá. Vamos ver aqui o meu script também, né? É a colinha. Outra coisa bastante importante que observamos é que hoje em dia, nas redes sociais, tem os famosos digitais influencers, se nem assim fala, ou youtuber, ou por aí em diante. Será que é correto a gente consumir tudo o que eles passam? A gente tem que ter um filtro em relação a isso? A gente tem que estar alerta a quem está nos influenciando e ao que ele está influenciando? Sim, sim. A gente tem que tomar cuidado, assim, né? Como a gente falou da música, a gente reparar o que a letra está tentando transmitir, né? Se ela está ferindo o princípio bíblico, a gente também deve reparar principalmente, né, no que a gente está seguindo essas pessoas, esses influencers. E às vezes a gente vai criando aquela admiração pela pessoa, pode deixar levar que tudo que aquela pessoa fala eu trago como verdade para mim. Tenho que sempre estar pautado na Bíblia, sempre estar conferindo. Se essa pessoa está falando uma heresia, eu não devo seguir essa pessoa, não devo levar o que ele fala como verdade. Então tem que tomar esse cuidado também. A base de você que fere os princípios bíblicos e não utilizar é para tudo, até nos seus digital influências. Se ele fere os princípios bíblicos e fala coisas heréticas, deve consumir o que essa pessoa está falando. Não é algo que vai te agregar nada. É algo que vai glorificar a Deus. Então é algo que você deve se afastar. É algo que vai fazer bem para a sua caminhada cristã. Esse tipo de pessoa pode acabar virando a nossa referência de vida e as pessoas não devem ser a nossa referência, né? A Bíblia deve ser a nossa referência, é onde a gente padrão a nossa conduta de viver. Então, muitas vezes, quando a gente admira muito algum influencer, alguém que tenha ou produz algum conteúdo, mas o padrão dela é totalmente mundano, totalmente com o homem no centro, fere todos os princípios bíblicos, os pensamentos são totalmente errados, mas nós somos cristãos, então a gente não concorda com esse tipo de pensamento.
Mas quanto mais você admira e mais vai assistindo e mais vai gostando, você, talvez, mesmo sem perceber, já está concordando com o que ele está dizendo, o seu jeito de falar pode mudar, a sua postura pode mudar. Então, você vai ser realmente influenciada por esse influencer para virar um mundano, uma pessoa do mundo, sem os padrões bíblicos. Então, a gente não deve seguir os padrões do mundo, mas os padrões bíblicos, já que a gente não pode se amoldar aos padrões desses séculos, né? Mas a gente tem que estar na nossa mente. Então, a gente tem que tomar cuidado e filtrar tudo que a gente vê, não que a gente vai sair das redes sociais, das mídias sociais, não ver nenhum tipo de influencer, mas tomar cuidado, porque eles influenciam de verdade e muitas vezes por uma coisa ruim. Continuando, talvez uma outra ideia que o jovem pode ter na cabeça é que a rede social ou o que a gente vê pela internet é um mundo à parte, né? Ali é o meu mundo, ali é o que eu faço o que eu bem quiser e pronto. Será que isso é verdade? Será que Deus está vendo a sua conduta, as suas conversas, as suas atitudes nas redes sociais? Será que eu realmente estou escondido de Deus ali? Ali eu que mando? Como funciona? Então, né, lembra o que mamãe falou, né? Deus está vendo? Então, é dessa forma, Deus está vendo, é dessa forma que você deve agir, né? Às vezes a gente tem isso de, como a gente no último vídeo a gente falou, né? Se você assista, sobre a vergonha, né? Inapropriada e vergonha apropriada. Às vezes a gente não tem vergonha de, vou falar aqui algumas coisas que está vendo. Aí você sabe que Deus está vendo, mas você tem vergonha. Agora pense a conversa sendo exposta na igreja. Você vai mudar, né? Você não vai conversar de tal forma, né? Então a gente tem que ter esse temor a Deus, porque a gente tem que ter um caráter cristão em todos os lugares, seja na rua, seja em casa, também nas redes sociais, da forma que eu me importo, da forma que eu converso, mesmo que se ninguém está vendo, ninguém tem acesso ao meu celular. Como a mãe falou, Deus está vendo. Então, você também tem que ter esse caráter cristão nas redes sociais. E as mídias sociais não é uma dimensão à parte, não são uma parte. Deus também está vendo e sabe de tudo que está acontecendo. E a gente tem que lembrar da soberania de Deus, né? Deus é soberano sobre todas as coisas e os olhos dele estão em todos os lugares. E alguns textos bíblicos que falam sobre isso é Provérbios 15:3, que vai falar que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus 4:13 fala que nada está encoberto, está tudo descoberto, Deus está vendo todas as coisas. Então, não tem nada que o Senhor não saiba, não tem nada escondido do Senhor. E Salmo 103:19 também vai falar que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e Ele domina sobre toda a terra. O reino dele está sobre toda a terra. Então, Ele tem controle, Ele sabe de tudo que a gente faz. Então, a gente tem que lembrar disso. E ter a nossa conduta cristã que a gente tem na nossa vida real, nas nossas mídias sociais, que Deus está vendo, que a gente está fazendo mesmo. Em 2 Timóteo 2,16, também temos uma advertência sobre nossas conversas e conversas que podem nos levar a ter condutas mundanas. Então, se a gente alimenta uma conversa que não está indo muito legal, a gente vai começar a expor nossa natureza natural do nosso coração, que só tem coisas ruins. Tomar cuidado com esse tipo de conversa e a nossa conduta nas mídias sociais. E pensando ainda numa questão muito importante das redes sociais, como efeito, a proclamação da palavra de Deus, eu penso nesse período de pandemia em que nós superamos proclamando a palavra de Deus, a realização dos cultos, dos encontros de mulheres, das várias lives de louvor, de adoração que vários cantores fizeram, das programações infantis, várias coisas foram voltadas para a religião. Então, a gente tem que pensar nessa mídia social, não para dar um recado, não para levantar as nossas tristezas e frustrações, mas levar essa rede social para a manifestação da glória de Deus. Eu acho que nós precisamos pensar por isso. Nós hoje temos uma visão diferenciada do reino de Deus em relação às mídias sociais. Muitas pessoas que criticavam, que achavam que isso
ia acontecer, mas foi a única alternativa ou a única estratégia que nós conseguimos chegar na casa dos nossos irmãos, né? Onde a Santa Ceia foi realizada. Quem na sua vida imaginaria que alguém deste lado estaria dando a Santa Ceia, o pastor, né, dando a Santa Ceia, e você do outro lado preparando a sua mesa, ceando na sua casa com a sua família? Quando eu penso nisso, eu fico muito feliz, porque me lembra que Jesus pediu que a gente fizesse isso, lembrasse, né, do ato dele na cruz, do que ele fez por nós até a sua volta. E mesmo com a pandemia, nós não deixamos de cumprir aquilo que ele mandou. Então eu fico muito feliz com isso, muito emocionada até em saber que a proclamação do reino de Deus tem sido alcançada. Muito bem, Juninho, mande lá. Talvez uma grande pergunta agora do jovem seja, eu posso glorificar Deus por meio das redes sociais, por meio do Instagram, do WhatsApp. Eu queria saber se vocês teriam algumas dicas para dar para quem está desnorteado, mas como eu vou fazer? Como eu posso glorificar Deus de uma forma mais prática? Tiago já deu alguns exemplos das conversas e de puxar assunto, de não ser raso, de ser intencional e pessoal com a pessoa. Então, algumas coisas práticas, a gente pode buscar essas conversas nas mídias sociais, através de uma postagem. A gente pode fazer uma postagem com a intenção de gerar alguma reação nas pessoas, e aí a gente começar uma conversa. E aí isso pode virar evangelização, depois ele pode se converter e pode virar um acompanhamento, e aí as coisas vão crescendo. Então a gente também pode usar o YouTube, mandar pregações, a gente pode fazer transmissões às EBDs Kids para as crianças. Então a gente pode alcançar todas as idades, a gente pode trabalhar com todas as idades. Então a gente pode fazer estudo para as pessoas, pode ligar para as pessoas para acompanhamento. Então todas as ferramentas que a gente tem, talvez até umas que a gente não tem conhecimento, mas que vocês em casa podem saber, então a gente pode usar para a glória de Deus, falando do Evangelho, usando essa ferramenta para a propagação do Evangelho. Então a gente pode ser criativo da forma correta, com a motivação correta para alcançar pessoas para Cristo. Talvez de uma forma mais fácil, você pode até compartilhar sua própria devocional. Eu já me peguei muitas vezes no History, a pessoa tira a foto da devocional, né? E você, por curiosidade, vai ler. Quando você lê aquilo ali, você, realmente é verdade. São devocionais a qual, às vezes, você posta achando que ninguém vai se atentar àquilo, mas tem muita gente que vê aquilo de alguma forma é edificada, ou é consolada, ou tem um esclarecimento melhor sobre Deus. Pensando sobre isso, né, e a forma como essa galerinha aqui lidou ao longo da pandemia, Júnior, que faz um trabalho com a juventude batista da PIB de Propiá, a Primeira Igreja Batista de Propiá, Sergipe, né, ele conseguiu realizar os trabalhos com a juventude tranquilamente através de um aplicativo, não é? Então, assim, Isabelle e Arielle. Isabelle foi a da semana passada, a Arielle é a dessa semana, que isso fique bem claro. Gêmeas, mas pessoas distintas, certo? Diferentes, abençoadamente, né? Cada uma com seu chamado e com a sua missão. E, a família missionária, elaborando a EBD Kids, né? Que tem sido, assim, né, algo muito especial para as nossas crianças. Roberto que o diga, né? Rayanda assistindo. E quantas outras pessoas também, não é? Roberto está ali do outro lado, por isso que vocês não estão vendo ele, viu, minha gente? É ele quem nos ajuda, junto com Vitória, que está do outro lado, e o esposo está também ali, o esposo de Zama. Então, assim, dentro disso, dessa perspectiva, não é? Conte aí um pouquinho para nós. E aí eu vou pedir para a Arielle também falar do trabalho que foi feito com a nossa juventude. E Júnior já engata aí também, porque Júnior deu um apoio à nossa juventude nesse período. Vamos lá. Eu e a minha irmã, Isabelle, nós fizemos uma série de estudos, foram 7 estudos sobre virtudes bíblicas, né? Virtudes vindas do Senhor, as virtudes vêm do Senhor, para as meninas. E a gente gravava os vídeos, postava no YouTube de forma privada e a gente dava o link para elas. E aí a gente também mandou o link de devocional, e elas escolhiam as devocionais que elas queriam fazer.
E elas também compartilharam muita coisa no nosso grupo, coisas que elas conseguiam associar das devocionais e dos estudos, elas conseguiam trazer de forma prática para a vida delas. E era muito legal ver a interação delas, ver como elas conseguiam absorver e colocar em prática tudo que estava sendo passado. Então, a gente já encerrou os estudos, mas o CB social, que é os meninos e as meninas juntos, ainda está aí, ainda está continuando. E a gente também se reunia todo domingo. As meninas tinham uma ligação todo domingo, onde a gente perguntava como tinha sido a semana, as dificuldades, o que aprenderam, o que conseguiram colocar em prática. A gente compartilhava também pedido de oração. Então, foi um tempinho muito legal que dá para uma conhecer mais a outra e todas ajudarem a crescer. E todos perceberem que, às vezes, a gente tem as mesmas dificuldades, mas quando compartilhada, uma pode ir ajudando a outra nas dificuldades que a gente tem. Então, perceber que a gente está no mesmo barco e que a gente está no caminho de santificação e que a gente pode dar um auxílio mútuo uma com as outras, que é para isso que a gente está, né? Para a gente ajudar umas às outras. E também tem o CB, que é eu, Isabelle e o Júnior. É os meninos e as meninas juntas, e agora eu vou deixar ele explicar melhor. Bom, foi muito útil as redes sociais, os aplicativos, porque a gente sabe que o crescimento é de forma relacional. A gente bate muito nessa tecla e você precisa estar se relacionando para ver o crescimento. Um vai ajudando o outro. E nesse momento a qual a gente não podia reunir, né? Vamos reunir, foi um meio de se aproximar, de estar junto, de não deixar ninguém ao léu, se assim eu posso dizer, de chegar junto. E foi muito útil, tanto para o CB social quanto para o pessoal de lá. E foi a maneira de continuar, para que ninguém se esfrie, para que todo mundo fique junto e aprendendo mais de Deus. E sim, pode ser usado muito bem para a glória dele, dessas maneiras. Em relação ao CB social, que Zama e Marcos também estavam junto, é uma ótima maneira também de ter um feedback, saber como a galera está, como vocês estão passando por isso, e de alguma forma também ir ajudando em relação às suas dificuldades. Acho que fora isso não tem nada mais a falar, todo mundo já falou, acho que já está bem fechadozinho, que a gente pode usar isso para a glória de Deus de formas diferentes e por ferramentas diferentes. Eu só quero afirmar aqui que a EBD Kids, eu assisto, eu reassisto e eu assisto, porque eu amo lição bíblica. Não tem coisa que eu mais gosto na vida, que eu acho prático para a nossa realidade, do que uma contação de história. Então, normalmente, durante a semana, eu já devo ter assistido umas 10 vezes. Certo? Porque eu já assisti a da semana passada, já assisti, eu vou sempre assistindo, porque eu acho muito prático, eu acho uma coisa prática e uma coisa que sensibiliza a criança. E a Bíblia diz, se você ensinar a criança no caminho em que ela andar, quando ela for grande, ela não se desviará dela. Eu queria que você passasse o microfone aí para Marcos, por favor, porque o que eu desejo que Marcos narre a emoção de Isaac na EBD Kids. Marcos tem um filho especial e é muito importante a forma como ele interagiu na EBD Kids. Eu fiquei assim, sem palavras. É verdade. Assim, como ele está muito tempo, né, como todas as estão muito tempo sem ver a tia Luciana, né, sem ver as meninas, né, Arielle, Isabelle, e o Rondoni também, né, que eu não sei se vai aparecer nos vídeos, mas assim, quando ele presenciou ali a tia Luciana aparecendo, foi a festa dele, né? Ele se mostrou muito feliz, muito alegre, e cantava os corinhos, e gritava, e pulava, e dançava, e sabe aquela demonstração de assim, eu tô com saudade, né? Foi o que eu senti nele, na verdade, né? De querer estar ali junto com as tias, naquela coisa toda, né? Naquela alegria, naquela emoção de estar ali com os amiguinhos, né? Então, assim, essa IBD aqui tem sido, assim, uma coisa muito, muito, muito abençoadora, né? A questão dos corinhos, que as crianças sempre gostam de louvar, a questão das histórias também que ensinam a elas, né? E, assim, tem sido algo que, como já foi falado aqui, né? Através das mídias, né? Das redes sociais, tem aproximado, né? Pouco
essa ausência que nós estamos sentindo agora, essa falta, né? Está todo mundo junto, está, como a gente falava aqui em outro momento, está cara a cara, né? Na verdade, isso que nós fazemos aqui ajuda um pouco a nos aproximar, mas nada nesse mundo vai substituir nós estarmos reunidos. Corpo só, né? Uma família só. Estarmos todos juntos, nossos irmãos, conversando, né? Abraçando, por aí vai, né? E eu espero em Deus que isso logo nós estamos meio que carentes, né? Então, assim, ele se mostra feliz por demais, né? Eu até, acho que Claudeci estava falando em relação ao vídeo que eu gravei, né? Ele assiste da EBD. Tem nos stories Pronto. da igreja. E é exatamente por isso que eu queria que Marcos estivesse aqui. Agora eu vou revelar, viu, gente? Eu só não podia contar. Certo? Porque eu queria que ele narrasse. Porque uma coisa é eu contar e outra coisa é o pai contar, a mãe contar. Porque era muito interessante. Ele corria, né? O vídeo que filmaram, ele corria, ele ia para dentro, ele ia para fora, ele gritava, ele pulava, ele saltava. Era uma alegria tão explosiva que me contagiou. Daqui a pouco eu estava pulando também, viu? Em casa. Cantando os corinhos. E cantando os corinhos. Para a glória do Senhor. E chama a mãe, chama o irmão. Todo mundo para a tá sala para assistir. Todo mundo tem que participar. Né? Todo mundo participar. E assim, é uma bênção. Uma bênção. E como foi falado lá no início. Foi alguém ímpio que fez, que criou? Foi. Mas tudo vai servir. Amém. Né? Glória a Deus. Última pergunta, Juninho. Embora, meu povo, estamos chegando ao fim, Jesus. Então, essa pergunta vai ter um pouquinho a ver com o que Marcos falou. Hoje em dia, a nossa situação é que a única maneira que está tendo de cultuar Deus é a distância. Mas e se tudo passar, a igreja voltar a abrir? Será que assistir ao culto em casa substitui eu vir à igreja? Ou seja, eu não estou impossibilitado, eu não tenho nada que me impeça de vir à igreja. Será que substitui? Não substitui. O Marcos já expressou o desejo dele de volta. E é esse desejo que a gente tem que ter, que o salmista, todo mundo está expressando esse desejo. É muito bom porque é o que a gente tem que ter. Lá em Salmos 84, o salmista expressa esse mesmo desejo de estar no templo, de estar com o Senhor. E esse é o desejo que a gente tem que expressar. Então, quando tudo voltar ao normal, a gente tem que ter em mente que as transmissões, nada disso vai substituir um culto público, um culto presencial. Lá em Hebreus 10, 25 vai falar que a gente não pode deixar de cultuar e a gente não pode deixar de se reunir. Que a gente deve encorajar uns aos outros. Então, a gente deve cultuar junto e por ter culto ou transmissão assim, ao vivo, na mesma hora, não pode ser uma desculpa para não vir para a igreja, porque em casa é mais confortável, eu estou em casa, eu estou na minha cama, ou deixar para assistir o culto outro dia, já que o culto vai estar lá. Então, domingo eu posso fazer outra coisa, segunda-feira eu assisto o culto. Então, ela vai começar a ser danosa quando a gente começar a usá-la de forma errada. E a gente não pode deixar de esquecer que ao vivo não substitui um culto presencial. Só para complementar, né, o que a Arielle falou, né? Crente foi feito para andar junto, né? Como a Bíblia fala, como bom é os irmãos estarem em união, né? Então é isso. O crente sente aquele desejo, né, de estar perto. Eu sei que todo mundo em casa está com saudade, né? A gente também aqui está, todo mundo reunido. Espero logo que isso passe e a gente possa se... É sempre importante a gente estar cultuando a Deus. Eu sei que a nossa mente vai começar é gravado, acho que eu posso ver se eu deixar para lá, vou ver daqui, não preciso ir. Se você não tem uma debilitação alguma ou você está machucado, para que você ficar em casa, né? É bom estar em união, é bom estar servindo no seu santo tempo, né? É isso. Eu acho que o texto bíblico do Salmo 122 nunca fez tanto sentido como agora. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu já estou exultante, porque dia 16 é o nosso retorno, parcial ainda.
né, 30% da capacidade. Como será feito isso? Através do WhatsApp, e a gente vai estar explicando detalhadamente nos próximos dias. Mas desde já, prepare-se para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O melhor culto da sua vida está vindo aí. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acho que a gente nunca valorizou tanto a nossa casa, a casa do nosso Pai, como agora que a gente sabe, 5 meses depois, o que é estar distante dela. Louvamos a Deus pelas redes sociais, pela forma como Deus dirigiu e tem dirigido a vida de Roberto, de Vitória, de Letícia, né, que estão aí sempre nos ajudando, de Iane, né, Arielle, Isabelle, Carol, essa galera toda que se empenhou, Nicolas, né? Não podemos esquecer Niquinha, Jesus, né? Então essa galera toda que se empenhou para estar aqui, para que o culto chegasse na sua casa. Então, glória a Deus pela sua vida, jovem. Glória a Deus porque você é útil no reino de Deus. Glória a Deus porque você não está parado. Talvez você não esteja fervendo como os nossos meses de agosto anteriores são, porque é o mês da juventude batista brasileira, né? É uma programação totalmente voltada para a juventude. São 30 dias muito, muito, muito explosivos, mas este ano aprove Deus que fosse diferente. E nós, para a glória do Senhor, conseguimos nos encaixar na brecha aí e realizar na medida do possível jantares, clube social, comunhão e Bíblia, né? Jantarzinho especial, roupinha de menino pequeno, criança. Desafios e mais desafios foram colocados e essa galera conseguiu cumprir. Uhul, que coisa boa! Então nós estamos gratos. Lembrando que nós vamos nos encontrar no último sábado desse mês, como juventude ainda, para um musical para a glória do Senhor. Então, prepare o seu coração para ouvir música boa, meu povo, para adorar o Senhor, para celebrar, para se alegrar, porque aí, nós já vamos estar parcialmente aqui. Alguns já poderão vir para nos ajudar e vai ser um culto de louvor, de adoração, de alegria e de gratidão ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque aqui Ele nos ajudou e porque Ele tem sido fiel para conosco. Lembrando que Tiago e Mateus e Arielle partem terça-feira, né, rumo àquilo que Deus colocou no coração de cada um deles para fazer. Então já estejam orando por eles, né? Até então a Arielle não ia para lugar nenhum, mas aí de repente ela vai para algum lugar e Deus sabe por quê. Não é? Então que você vá na paz e na graça do Senhor. E que o principal objetivo seja sobre a potente e poderosa mão do Senhor. Que eu acho que quando a gente está debaixo da mão do Senhor, tudo dá certo. Para os meninos que vão para o Palavra da Vida, Tiago e Mateus, né? Que Deus cuide de vocês. Que prepare uma esposa linda no tempo certo, né? Que dê para vocês aquilo que vocês precisam. Juninho já é comprometido, viu, meu povo? Alô, Bia. Muito comprometido, viu? Então já está assim com tudo encaminhado. Pronto, Zama está dizendo com a conterrânea dela, certo? Com uma potiguar. Não é? Então, assim, glória a Deus por isso. O nosso povo está encaminhado, né? Então, nós estamos felizes, né? Temos Isabelle ali, que vai passar por uma forte emoção, mas eu só conto depois, viu, Belle? Não vou contar. Quando acontecer a emoção, aguardem as cenas do próximo capítulo, porque vem emoção para a Belle. Vamos orar a Papai do Céu. Querido Deus, nós te agradecemos. Rendemos ao Senhor bênçãos pela vida dessa juventude. Linda, maravilhosa, abençoadora, escolhida pelo Senhor. E de uma forma muito especial, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem realmente dado a esses jovens a força que eles precisam. Que o Senhor continue conduzindo, abençoando, fortalecendo,
fazendo, ó Deus, com que os teus filhos, aonde quer que eles vão, ó Deus, por onde quer que eles passarem, eles possam ser grandemente abençoados pelo Senhor. E nós queremos te pedir uma bênção especial para cada jovem, ó Deus, que vai estar assistindo essa live. Que eles possam, em nome de Jesus, ser abençoados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor. Que o Senhor esteja providenciando as suas profissões, os seus relacionamentos. Que o Senhor esteja quebrando todo e qualquer jugo, abrindo os ouvidos dessa galera para ouvir a música que vem do céu, a melhor de todas, para escutar, ó Deus, o teu chamado. E em nome de Jesus, fazer com que cada um deles prospere para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite tão especial. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Uhul! Uhul!